contrário, mantenho em calma e sossego a minha alma, tal como uma criança no seio materno. Assim está a minha alma em mim mesmo. Israel, põe tua esperança no Senhor, agora e sempre. Palavras do Senhor. Passamos à deliberação das seguintes atas: da 8ª reunião ordinária do primeiro período legislativo e da 3ª reunião extraordinária, ambas datadas em 4 de abril de 2017. Em discussão as atas. Em votação, os vereadores que aprovam as atas permaneçam como estão, os que não aprovam, que se manifeste. Aprovadas as atas. Passamos aos ofícios expedidos, leitura feita pela servidora desta casa, Célia. Ofício número 75, encaminhado ao prefeito municipal Luiz Everaldo Zac, com os requerimentos aprovados na reunião ordinária do dia 4 de abril. Requerimento 34 ao 36, do vereador Alessandro Luiz Mazur, com solicitações. Requerimento 16 ao 18, dos vereadores Antônio Padilha e José Hamilton Massoqueto, também com solicitações. Requerimento 26, dos vereadores José Hamilton Massoqueto e Antônio Padilha, Getúlio Gomes Filho e Alessandro Luiz Mazur. Requerimento número 27 ao 29, dos vereadores José Hamilton Massoqueto e Antônio Padilha. Requerimento 11 e 12, da vereadora Elizabeth do Rocio Piani. Requerimento número 12, da vereadora Franciele Cararo Cabral. Ofício número 76, também é o prefeito municipal, encaminhando para sanção o projeto de lei número 12, aprovado em reunião ordinária do dia 4 de abril, com as emendas modificativas de número 1 ao 5 incorporadas ao projeto. Ofício número 77, ao prefeito municipal, encaminhando para sanção os projetos de lei aprovados em sessão extraordinária do dia 4 de abril, substitutivo ao projeto de lei número 19, do Executivo, projeto de lei número 20, projeto de lei número 27 e 28, todos do Executivo Municipal. Ofício número 78, do Departamento de Contabilidade da Casa, também é o prefeito municipal, solicitando o repasse financeiro referente ao mês de abril do corrente ano. Ofício número 79, ao presidente do Clube Atlético Rebouçense, senhor Davilson Andrade, com encaminhamento do requerimento número 12, da vereadora Daniele, e requerimento número 38, do vereador Alessandro, com cumprimentos e parabenizações. Ofício número 80, ao presidente da Liga Iratiense de Futebol, senhor Ronildo Antônio Pampuc Suric, também encaminhando o requerimento 37, do vereador Alessandro Luiz Mazur. Ofício número 81, ao governador do Estado do Paraná, senhor Carlos Alberto Richa, encaminhando o requerimento número 30, do vereador José Hamilton Massoqueto. Ofício número 82, ao chefe da Casa Civil, senhor Valdir Rossoni, também com o mesmo teor, encaminhando o requerimento número 30 do mesmo vereador. Ofício número 83, ao deputado estadual Nelson Justus, com o mesmo teor, encaminhando o requerimento número 30 do vereador José Hamilton Massoqueto. A senhora Dirce de Souza, encaminhando o requerimento número 9 do vereador Ricardo Carlos Irte Júnior. Ofício número 85, ao prefeito municipal, encaminhando o requerimento verbal apresentado pelo vereador José Hamilton Massoqueto. Ofício número 86, a senhora Rosana Neves Chiqueto, presidente do Provopar, com cumprimentos e parabenizações pela iniciativa juntamente ao trabalho do voluntariado e as escolas do município, distribuindo enfeites de Páscoa produzidos pelas escolas. Ofício número 87, a secretária municipal de Educação, senhora Rogéria Ducati, também com cumprimentos e parabenizações. Ofício número 88, ao assessor de esportes, senhor Enoque Pereira, com cumprimentos e parabenizações, a toda a equipe e assessoria de esportes pela organização e espírito esportivo em mais uma edição dos Jogos Escolares da fase municipal.
Era o que constava. Nesse momento, o vereador Alessandro, primeiro secretário da Casa, fará a leitura dos ofícios e documentos recebidos. Ofício 120 de 2017. Excelentíssimo senhor Ricardo Carlos Irte, presidente da Câmara Municipal de Rebouças, venho por meio deste comunicar Vossa Senhoria que a partir de 1º de abril, a pedagoga Silvia Iris Afonso Lopes, funcionária deste município, desempenhará a função de coordenadora da rede de proteção do município. Com carga horária semanal de 10 horas, o trabalho será desenvolvido junto ao CRAS deste município, com atendimento todas as sextas-feiras. Desta forma, ela coloca-se à disposição de todos os setores que necessitem do auxílio desta rede. Sem mais para o momento, externo votos de estima e elevada consideração. Atenciosamente assinado Ivonete Aparecida Estrona Claser, secretária municipal de Assistência Social. Ofício 04/2017 do Departamento de Contabilidade, prezados senhores. Por intermédio do presente, seguem balancetes contábeis e financeiro da Câmara Municipal de Rebouças referente ao mês de março de 2017 para análise das comissões e posterior apreciação. Sendo que apresentava para o momento, subscrevo-nos atenciosamente Júlio Rodolfo Claser. Parecer ao balancete financeiro referente ao mês de março de 2017, encaminho à Comissão de Finanças e Orçamento. Ofício 172, 2017. Prezado senhor, em resposta ao requerimento feito pelos vereadores Antônio Padilha, José Hamilton Massoqueto, Franciele Cabral e Alessandro Luiz Mazur, onde solicitam que seja construída uma nova sala de aula na Escola de Água Quente dos Luz, declaro que não há possibilidade, no momento, de fazer essa construção, pois, devido ao número de alunos, total de 17, não se faz necessária a construção de mais uma sala de aula, visto que a referida escola tem 2 salas de aula. Saliento que, no momento que se fizer necessário ampliar o espaço físico na Escola de Água Quente dos Luz, tomaríamos as devidas providências, sendo que se apresentava para o momento, coloque-me à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Rogéria Ducati, secretária municipal de Educação. Ofício 28, 2017. Senhor presidente, encaminho em anexo projeto de lei 29 de 2017, que trata da implantação do reajuste do piso nacional do magistério, Fundeb 2017. Justificativa. Justificamos a presente proposta em razão de adequar o piso municipal do magistério ao previsto no piso nacional, considerando que o reajuste deve ser aplicado a partir do mês de janeiro. Solicitamos em regime de urgência a tramitação e aprovação da proposta. Nada mais havendo, reitero votos de estima e consideração. Atenciosamente, Luiz Everaldo Ozaki. Projeto de lei 029, súmula. Dispõe sobre a adequação do plano de cargos, carreira e remuneração do Magistério Público Municipal de Rebouças e dá outras providências. A Câmara Municipal de Rebouças, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido o reajuste de 7,64% a partir do mês de janeiro de 2017 no salário base para os profissionais do Magistério Público Municipal da Educação Básica enquadrados no nível A, compreendidos os ocupantes de cargos de professor e professor de educação infantil, calculado com base no crescimento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, no exercício de 2016, nos termos do que dispõe o parágrafo único do artigo 5º da Lei Federal número 11.738 de 2008. Artigo 2º.
Os demais profissionais do Magistério Público Municipal da Educação Básica não enquadrados no nível A, de que trata o artigo anterior, terão seus vencimentos reajustados conforme a tabela de vencimentos constantes no anexo 1 e 2, que fazem parte integrantes dessa lei. Artigo 3º. Os efeitos financeiros da presente lei retroagirão ao mês de janeiro de 2017, observando-se exclusivamente para o pagamento retroativo das vantagens do cargo efetivo, ou seja, vencimento básico e o anuênio. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Paço Municipal Caetano Castagnoli, Rebouças, Paraná. Assinado Luiz Everaldo Ozaki. Projeto de lei número 29, 2017, em destaque na ordem do dia. Ofício 51, 2017, projeto de lei 30, de 2017, prezado senhor presidente, prezados senhores vereadores, por meio do presente, em cumprimento às disposições legais, encaminho em anexo o projeto de lei 30 de 2017, desta data para votação e aprovação conforme segue. O projeto de lei 30 de 2017 dispõe sobre alterações na legislação orçamentária por meio de crédito adicional suplementar. Face ao exposto, solicito a tramitação do projeto em regime de urgência, bem como as devidas análises por parte desta Casa de Leis. Atenciosamente, Luiz Everaldo Ozaki. Projeto de lei 30, súmula. Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional suplementar no orçamento de 2017. Projeto de lei número 30, de 2017, do Executivo Municipal, de crédito adicional no valor de R$ 891.850, em destaque na ordem do dia. Projeto de resolução número 01/2017. Súmula. Altera a resolução número 02 de 2008, a qual dispõe sobre a unidade de controle interno da Câmara Municipal de Rebouças, conforme especifica. O presidente da Câmara Municipal de Rebouças, Estado do Paraná, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte. Artigo 1º. Alteração do artigo 10 da Resolução 2 de 2008, de 4 de março de 2008, o qual passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 10. O coordenador do controle interno será nomeado pelo presidente da Câmara Municipal por tempo indeterminado ou pelo período de 4 anos, coincidentemente com a vigência da legislatura, desde que atenda os requisitos estabelecidos. Artigo 2º, altera o parágrafo 3º no artigo 10 da Resolução 2 de 2008, de 4 de março de 2008, o qual passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 10. Parágrafo 3º. Em caso de a unidade de controle interno ser tomada apenas por um profissional, este deverá possuir formação acadêmica e preferencialmente possuir registro regular no Conselho Regional da categoria. Artigo 3º, altera o artigo 16 da Resolução 02/2008, de 4 de março de 2008, a qual passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 16. O servidor efetivo que foi designado para desempenhar as atribuições de controlador interno será concedida a gratificação de função F3. Artigo 4º. Esta resolução legislativa entra em vigor na data de sua publicação e em órgão oficial do município, ficando revogada as disposições em contrário. Assinado Ricardo Carlos Irte Júnior e Alessandro Maso. Projeto de resolução número 1/2017. Eu estou encaminhando nessa data para as comissões pertinentes da Casa. Já justificando, o nosso projeto de resolução atual prevê que quem pode fazer o controle interno nessa Casa de Leis é apenas quem tenha registro no Conselho de Contabilidade, ou seja, contador.
E como a gente está se baseando no da prefeitura, que o controle interno pode ser feito por todos os funcionários, desde que estejam adequados nesses requisitos, nós estamos alterando. Até porque, provavelmente nos próximos dias, a Neuza, que é a nossa controle interno, estará voltando para a prefeitura, e eu não vou chamar outro contador só para ser controle interno, tendo vários funcionários na casa que podem fazer essa função. Então é uma questão, como diz o Alessandro já hoje, economia. A gente está tentando ocasionar nessa casa de leis, e aí eu vou nomear provavelmente um funcionário da casa aqui como controle interno. Está em destaque? Eu acho que dá para destacar a resolução explicada, né? Então vamos destacar na ordem do dia, já em primeira hoje, a resolução número 1, 2017. Requerimento 19, 2017, dos vereadores Antônio Padilha e José Hamilton Massoqueto, encaminhado ao setor de obras. Solicitando patrulhamento e cascalhamento de preferência com pedra brita na sequência da rua José de Souza França, na Vila Ester, até a capela da comunidade do Barreiro. Justificativa. A pedido dos moradores e demais pessoas que utilizam a rua em questão, que relataram os problemas ali encontrados. Tal fato evidencia a necessidade e urgência em ser realizadas melhorias para uma maior segurança de todos que por ali trafegam diariamente. Assinado o requerimento, Antônio Padilha e José Hamilton Massoqueto. Coloco em discussão o requerimento 19 do vereador Antônio Padilha e do vereador Beppe. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que não aprovam que se manifestem. Vereadora Betinha, está aprovado o requerimento. Vereadora Betinha com a palavra. Boa noite a todos. Quero assinar junto ao requerimento, se os vereadores me permitirem, porque eles também, os vereadores, me pediram e não deu tempo, eu ia fazer o requerimento verbal hoje. Então, quero assinar junto ao requerimento de vocês lá ao cascalhamento. Requerimento 13, 2017, da vereadora Franciele Carraro Cabral, encaminhado ao setor de obras. Solicitando patrulhamento na rua Prudente de Moraes, a pedido dos moradores. Assinado Franciele Carraro Cabral. Coloco em discussão o requerimento número 13 da vereadora Franciele. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que não aprovam que se manifestem. Aprovado o requerimento. Requerimento 39, do vereador Alessandro, encaminhado ao Executivo Municipal, requer através do presente que sejam devidamente explanadas e esclarecidas as razões de ter ocorrido a utilização diversa daquela contida na legislação em veículo adquirido no programa Caminhos da Escola, cujo uso deveria ser restrito ao mesmo. Requer outro sim, além da justificativa, que sejam tomadas as medidas a fim de coibir futuras condutas do gênero que possam vir a incidir em prática de improbidade administrativa. Requerimento 40, do vereador Alessandro, encaminhado ao Executivo, requer através do presente que sejam tomadas as devidas providências acerca do contido no ofício 82 de 2017, proveniente da Secretaria do Estado de Educação, que informa a existência de servidores sem a devida capacitação exigida, conforme o ofício mencionado, o qual segue em anexo, usurpando a função daqueles que têm a formação na área especificada. Requer outro sim, além da justificativa, porque estar ocorrendo o suposto desvio de função, que sejam tomadas as medidas a fim de sanar tais condutas. Coloco em discussão os requerimentos 39 e 40 do vereador Alessandro. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que não aprovam que se manifestem. Aprovados os requerimentos. Requerimento 31, 2017, dos vereadores José Hamilton Massoqueto e Antônio Padilha, encaminhado ao setor de obras, solicitando patrulhamento, limpeza das sarjetas para escoamento de água e cascalhamento nos trechos mais necessários da estrada do Saltinho até o Barreirinho dos Beltrão, pela via Matão, como é conhecida,
Justificativa. A pedido dos moradores e usuários da referida estrada, pois o trecho está esburacado e em péssimas condições de tráfego. Requerimento 32 dos vereadores José Hamilton Massoqueto e Antônio Padilha, encaminhado ao setor de obras, solicitando patrulhamento e cascalhamento na estrada que dá acesso à Vila Rural do Marmeleiro dos Beltrão. Justificativa. A referida estrada está esburacada e intransitável. Em dias de chuva, fica intransitável, prejudicando o transporte escolar e o uso diário dos moradores e demais pessoas que por ali transitam. Requerimento 33, de 2017, dos vereadores Hamilton Massoqueto e Antônio Padilha, encaminhado ao setor de obras, solicitando patrulhamento, limpeza das sarjetas para escoamento de água e cascalhamento na estrada que liga a comunidade de Barreirinho dos Beltrão até a comunidade dos Coxos e demais estradas da comunidade. A pedido dos moradores e usuários das referidas estradas, pois os trechos estão esburacados e em péssimas condições de tráfego, prejudicando os moradores e os produtores de soja, batata, milho, erva mate, fumo e criadores de suíno, e também as estradas são linha de ônibus escolar. Colocação de um mata-burro na mesma estrada para dividir as lavouras do criador de animais comunitários, faxinais, da Fazenda Ferreira, evitando assim os prejuízos na lavoura, as intrigas entre os moradores e ainda garante a preservação dos faxinais. Assinados os requerimentos, José Hamilton Massoqueto e Antônio Padilha. Em discussão, os requerimentos 31, 32 e 33 do vereador Beppe e do vereador Antônio Padilha. Isso. Vereador Beppe. Primeiramente, meus cumprimentos aos vereadores, vereadoras, aos serventes da casa e o pessoal que nos acompanha aí toda terça-feira e os pessoal da internet também. Eu peço a aprovação desse requerimento e, inclusive, peço para o Roberto, convido o Roberto se quiser assinar junto, porque faz parte da tua comunidade, onde foi procurado, e gostei, né, do que a vereadora ali, a Betinha, falou, que de nós assinarmos junto, que é um gesto de apoio à comunidade e tudo. Às vezes, na minha comunidade, eles vêm, procuram e acham outro vereador, e às vezes na comunidade de algum de vocês acham eu por acaso, então ele já pede para fazer o requerimento, então nada melhor que se dar as mãos aí, quem quiser assinar junto, assinar. Quanto lá na Vila Rural, o pessoal reclamou que o ônibus faz uma linha lá por dentro, né? Transporte escolar, e quando chove está difícil. E as ruas mais do fundo, eu já visto que tem umas 30 famílias que moram lá, mais ou menos, né? Dia de chuva está realmente péssimo, o cascalho não era de muito boa qualidade e faz tempo que não é recascalhado. Quanto ali, as do Barreirinho dos Beltrão também, a estrada do Matão, o pessoal me procurou e está terrível. Então, eu sei que está difícil, é bastante estrada, para a gente pede um pouco de urgência. E lá do Barreirinho, nos Coxos, onde eu peço o mataburro, a gente pede de novo que se use recursos do ICMS ecológico, né? Porque é Barro Branco, Marmeleiro, lá o Barreirinho dos Beltrão, é poucas comunidades que tem criadores comunitários. E tem dado ultimamente, o pessoal sabe que portão é coisa do passado, né? Hoje é trator e automóvel passando e fica difícil estar descendo aí, abrindo o portão e fechando de novo. Então, eu acredito que seria uma coisa que deve ser urgente, esse mataburro, essa construção. Eu já visto que já deu discussões lá entre produtores que tiveram prejuízos e proprietários de animais. Então, para evitar essas intrigas, essas desavenças na comunidade, nada mais que nós faça isso quanto antes possível. E as estradas, eu tenho conversado e não tenho ido em dias de chuva, mas eu até pediria ao fiscal do pátio, alguém que pegue um Fusca, um carro bom para o barro e que visite, percorra o município nesses trechos. Eu imagino os motoristas de ônibus, principalmente, né, a dificuldade e o risco de atravessar um ônibus, de parar nesses locais que está ruim o cascalho, o risco de um acidente e machucar crianças, inclusive. Então, a preocupação e o sofrimento deles é justo que eles façam esse pedido, né, gente? Então, eu acho que seria importante isso aí, que eu peço um pouco de urgência, se possível, do chefe do pátio, e agradeço vocês por aprovarem, os que quiser assinar junto também. Eu agradeço. Em votação, os requerimentos. Os vereadores que aprovam, vereadora Betinha, antes de votarmos. Eu quero reforçar o pedido de urgência mesmo,
vereador Beppe, eu fui procurada pelo pessoal lá do Matão, do Saltinho, da Vila Estrugala, fazendo o mesmo pedido. E realmente pedi com urgência, eu tive a oportunidade e passei lá esses dias e está feia mesmo. Bastante buraco, eles estão tendo dificuldades e ia fazer verbal, e o senhor fez, então, assinando junto e pedindo com urgência esse cascalhamento e arrumar as estradas lá, que o povo, eles estão pedindo urgentemente que seja feito o serviço lá na localidade. E dando acesso do Barreirinho até aos coxos, que é muito importante também. Muito obrigada. Em votação, os requerimentos 31, 32 e 33. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que não aprovam, que se manifestem. Aprovados os requerimentos do vereador Beppe e do vereador Antônio Padilha. Dispensada a chamada nominal, tendo em vista a presença de todos os vereadores. Tem requerimento verbal? Pode ser na palavra livre, vereadora. Daí. Eu também tenho um verbal para a palavra livre. Passamos à ordem do dia. Ordem do dia, projeto de lei número 2, 2017, das vereadoras Daniele e Betinha, cuja súmula revoga a lei número 748 de 98 e autoriza o Poder Executivo a criar e implantar o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e da outras providências. Temos em mãos os pareceres da Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Saúde, Assistência Social e Esporte, assinado por todos os membros. Coloco em única votação os pareceres. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que não aprovam que se manifestem. Aprovados os pareceres, está em primeira discussão o projeto de lei número 2, 2017, da vereadora Daniele e da vereadora Betinha. Em primeira votação. Vai falar? Só acenda aí para a gente se localizar. Vereadora Daniele, com a palavra. Bom, vou fazer a justificativa do projeto, cumprimentando a todos os vereadores presentes, as vereadoras, convidando você para assinar junto o projeto da criação do Conselho dos Direitos da Mulher e falar que o presente projeto tem finalidade possibilitar e facilitar a participação popular, bem como propor diretrizes de ação voltadas à promoção dos direitos da mulher e atuar ativamente no controle social de políticas públicas de igualdade de gênero, exercendo e tornando efetiva a orientação normativa e consultiva sobre os direitos da mulher, no âmbito do município de Rebouças. Pretende-se promover políticas globais, propor a adoção de mecanismos e instrumentos que assegurem a participação e o controle popular sobre as políticas públicas para a promoção e garantia dos direitos da mulher. A violência ocorre nos espaços públicos, privados e domésticos. Agressões verbais, físicas, reduzem a autoestima da mulher, causam danos à saúde, estresse, enfermidades crônicas, dentre outros males. Estatísticas demonstram que a cada 1h30 uma mulher é assassinada e a cada 15 segundos uma mulher sofre algum tipo de violência. Nos últimos anos, 91 mil mulheres foram assassinadas no Brasil. E os dados não param por aí. Somente na última década, 43 mil mulheres foram assassinadas, sendo 40% dessas dentro de suas casas. São 54% dessas mulheres jovens de 20 a 39 anos. E 61% delas são negras. A violência contra a mulher é uma questão social e de saúde pública, que revela formas cruéis e perversas de discriminação de gênero, desrespeita a cidadania e os direitos humanos, destrói sonhos e dignidade. Quando se fala em violência doméstica contra as mulheres, percebemos que existe por parte das pessoas a disposição de levantar questões e de travar diálogos, de desenvolver o debate e elaborar reflexões. A perspectiva deve ser sempre a de erradicar a violência, e por isso se fazem tão necessárias as políticas públicas. Elas existem para assegurar a proteção das mulheres, e para que possam falar sem temor, por saber que serão acolhidas e protegidas pelo Estado. Por essas razões,
Peço auxílio dos senhores vereadores para a aprovação do presente. Pelo exposto hoje, contamos com a ajuda dos nobres colegas e para a aprovação desse projeto de lei. Obrigada. O projeto de lei está em primeira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que não aprovam, que se manifestem. Aprovado em primeira votação o projeto de lei número 2, da vereadora Daniele, da vereadora Betinha e da vereadora Franciele. Na sequência da nossa ordem do dia, temos em destaque o projeto de lei número 29, 2017, que dispõe sobre adequações no plano de cargos e carreira e remuneração no Magistério Público Municipal de Rebouças e da outras providências. Tem em mãos os pareceres da Comissão de Justiça e Redação, Finanças, Orçamento, Educação, Saúde, Assistência Social e Esporte, assinado por todos os membros. Coloco em única votação os pareceres. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que não aprovam, que se manifestem. Aprovados os pareceres, o projeto de lei número 29, 2017, do Executivo Municipal está em primeira discussão. Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que não aprovam, que se manifestem. Aprovado em primeira votação, o projeto de lei número 29, 2017, do Executivo Municipal. Na sequência, também em destaque, temos o projeto de lei número 30, 2017, cuja súmula autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional suplementar orçamento 2017. Temos em mãos os pareceres da Comissão de Justiça e Redação e da Comissão de Finanças e Orçamento, assinado por todos os membros. Coloco em única votação os pareceres. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que não aprovam, que se manifestem. Aprovados os pareceres, o projeto de lei número 30, 2017, está em primeira discussão. Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que não aprovam, que se manifestem. Aprovado em primeira votação. A palavra agora está com o vereador Beppe. Eu peço destaque nesse projeto pelo seguinte, pelo que a gente entende, eu me estranhou algumas coisas. Então, até eu conversava com a vereadora Betinha agora há pouco, de repente, alguém responsável pela área que viesse na próxima sessão, nas 6 horas, que nós se reunimos um pouco antes aí, né, presidente e senhores vereadores, para a gente tirar algumas dúvidas, que eu fiquei assim, achei, porque tem valores, eu até comentava hoje à tarde, a dificuldade da promoção social do pessoal ali, né, é tanta gente precisando, necessitando realmente das coisas. Hoje até nós fomos procurados para um ônibus levar um pessoal num velório e não conseguimos, aí pertinho, dentro do município, com gente de a pé ali, mas não vem ao caso. Eu sei que é difícil, a lei proíbe muitas coisas, mas então que se criasse um valor a mais para socorrer nessas situações, né? E o que eu estava vendo aqui é valores altos um pouco aí da suplementação, principalmente no que diz contrato de terceirização. Eu estava somando aqui, senhor presidente, deu R$ 432.300 numa pincelada só. Então, nada contra, mas que a gente veja mais ou menos como é que vai ser esse tipo de terceirização, porque é um valor, para nós, assim, um pouco elevado. Tudo bem, pode ser que haja necessidade, e o prefeito, que realmente precisa fazer essas transferências de dotações, no início do mandato, a gente preocupa um pouco no final do mandato. Eu estou até falando isso, prevenindo ele mesmo, que Deus o livre aconteça alguma coisa, como houve essas enchentes, esses tempos, essas coisas, pode faltar a dotação e não tem onde transferir depois. Estou só dando minha opinião enquanto isso. Mas, como eu falei, eles terceirização quase R$500 mil. E aqui outro também que me deixou na dúvida, onde fala materiais, bem os serviços para distribuição gratuita. Essa distribuição gratuita não está bem claro. R$ 57.500, quase R$60 mil. Então não é uma crítica, mas é uma preocupação, né, que nós vereadores temos que estudar bem na hora de aprovar esses projetos e acompanhar, sabendo o que vai ser gasto, porque o povo vão nos cobrar. E se nós aprovar assim, de primeiro toque, pode ter certeza que vamos ter consequência com a comunidade depois. Então, de repente, é necessário, mas vamos tirar as dúvidas
primeiro para daí nós aprovar esse projeto. Se vocês concordam comigo, seria isso. Então, convidar alguém para... Vou pedir, vereador Beppe, para que a Comissão de Justiça e Redação procure o setor contábil da Prefeitura, porque esse projeto são muitas rúbricas e termos técnicos, e a gente, na verdade, não é contador, né? E que esclareça principalmente essas dúvidas elencadas pelo vereador, para que esse projeto volte nessa Casa de Leis na próxima terça-feira para a segunda votação. Então eu peço à nossa Comissão de Justiça e Redação que entre em contato com a Prefeitura, até de maneira informal, mas que esclareça algumas dúvidas desses créditos adicionais aí que vem, né? Na verdade, sempre vem nas rúbricas e é uma coisa para a gente que é leigo, né, bem complicado. Ótima sugestão, e eu peço até para a Comissão de Finanças e Orçamento que, se possível, comunicar algum vereador que queira participar, né, para tirar essas dúvidas também, pessoalmente, conversando. Eu até preferia acompanhar essa reunião também. Fico muito agradecido. Na sequência, temos o projeto de resolução. O projeto já foi votado em primeiro. Daí, depois que o vereador Beppe pediu a palavra. Colocamos agora na pauta o projeto de resolução número 1, 2017, da mesa, cuja súmula altera a resolução número 2, 2008, a qual dispõe sobre a unidade de controle interno da Câmara Municipal de Rebouças, conforme especifica. Eu tenho em mãos o parecer da Comissão de Justiça e Redação, assinado por todos os membros. Coloco em única votação o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que não aprovam, que se manifestem. Vereadora Franciele, com a palavra. Boa noite a todos. Eu quero pedir vistas desse projeto. Quero mais uma semana aí para a gente dar uma estudada. Nós vamos entrar agora na discussão do projeto. Então, a vereadora está pedindo vistas desse projeto de resolução da mesa executiva. Eu vou colocar em votação o pedido de vistas. Os vereadores que aprovam o pedido de vistas permaneçam como estão, os que não aprovam, que se manifestem. Vereadora Daniele. Eu sou contra o pedido de vistas. Vereadora... Eu também sou contra. Acho que não é necessário pedir vistas sobre isso. Não tenho por que pedir, né? Mas ninguém contra, da mesma forma nós vamos dar o pedido de vistas. Então está dado o pedido de vistas, mais uma semana. Só assim, vereadora Franciele, eu vou falar assim, ele vai entrar na pauta semana que vem, a vereadora analise. Se necessário, eu vou ter que marcar extraordinária somente para o projeto de resolução. Sabe por quê? Porque se por um acaso a nossa funcionária, que hoje é controle interno, a Neuza, for requisitada novamente à prefeitura, como eu expliquei, aí eu não posso ficar nem um dia, senão vai dar problema para mim, para o meu secretário da casa, que é o vereador Alessandro, inclusive para você, que é a membro da mesa. Então, daí nós temos que votar imediatamente para nomear uma portaria com novo controle interno, porque a casa não pode ficar nem um dia, ok? Tudo bem, mas não tem problema nenhum de ter extraordinário. Então tá, só para avisar que se tiver alguma emergência, então a vereadora tem uma semana para análise do projeto. Encerrada a ordem do dia, eu passo a palavra livre para o vereador que queira fazer uso dela. A vereadora Betinha, iniciando a palavra livre. Eu quero fazer um requerimento verbal sobre fui procurada já há bastante tempo também. Tem umas famílias, aproximadamente 15 famílias, pegando ali do Dair, de Sênia, até a Escola do Barreiro. Eu quero um requerimento que seja feita uma extensão da rede pública de iluminação. Eles sofrem muito ali, aquele pessoal. Então, eles têm a rede, é bem curtinho o que precisa ser feito, e eles precisam, para puxar a luz, o seu relógio próprio nas suas residências, e todos eles têm condições de puxar. Então, usam até aquela medida de rabicho, é muito perigoso, mas também pedir uma iluminação pública ali, seguindo da Drabec, né, mais para frente, até a Escola do Barreiro, mas principalmente que seja feita essa extensão da rede pública para atender essas 15 famílias que eles precisam muito para puxar os seus relógios em suas residências. Colocamos em discussão o requerimento verbal da vereadora Betinha.
Em votação, vereadora Daniele com a palavra. Eu quero assinar junto com você, Betinho. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que não aprovam que se manifestem. Aprovado. A palavra continua livre para o vereador que queira fazer uso dela. Vereador Roberto, depois vereadora Franciele. Boa noite ao senhor presidente, os demais vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Alvorada. Queria fazer um requerimento verbal também. O pessoal está cascalhando aquela estrada, né, que dá dos Ferrais até a comunidade da Barra. Se é possível, levar umas 5 viagens de cascalho da estrada que vai da Serraria até o Gélio Galgar. Ali. Tem um pequeno trecho ali que falta um cascalho. Então, fazer esse requerimento verbal. E sobre a estrada lá da Vila Rural, né? Eu passei por lá. Tem umas valetas mesmo, mas o cascalho não é de má qualidade, assim. Então, eles estão fazendo aquela estrada, logo que eles terminam, eu creio que eles já voltam a fazer a meia-lua e fazer a Vila Rural também, né? Que o pessoal tem um pouco de paciência lá. Vamos colocar em discussão o requerimento verbal do vereador Roberto. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que não aprovam que se manifestem. Aprovado. Vereadora Franciele com a palavra. Então, só quero explicar. Eu não vi o projeto ainda. Eu não consegui estudar todo. Então, para você, se não é importante, para mim é importante eu saber todo o projeto, ver bem certinho, para mim ver antes da votação, entende? Só para esclarecer. Fique tranquila, vereadora. Está no seu direito, vereadora. Tranquilo. Ninguém ficou bravo, vereadora. Pode ficar tranquila. Eu só tenho medo de alguma emergência, sabe? Daí a gente está aqui para agir também. A palavra continua livre para quem quiser fazer uso dela. Então, nós vamos dar uma continuidade. Nós queremos mostrar. Nós fizemos a visita sexta-feira. Né, vereador Alessandro? Nós fomos em alguns locais aí, e daí a gente quer mostrar algumas fotos, né? Enquanto eles arrumam as fotos aí, cumprimentar todos que vieram na sessão. Hoje veio o pastor Jair representar o FIO no pátio. Ele dá uns pulinhos na cadeira lá, cada requerimento que tem do pátio. Mas é assim mesmo, né, pastor? Tem que seguir o barco. Então nós temos assim, nós somos em 2 setores, com o vereador Alessandro, e daí batemos algumas fotos, e temos alguns adiantamentos já e algumas coisas futuras que virão. Então, vamos ver lá as fotos só apagar a luz daí ali, que a gente vai... são temas a serem discutidos. O Beiralinha, que é Vila Vicentina 2, né? Nós estamos com o José aqui, que acompanhou nós nessas fotos. Então, nós somos nessa casa aí, uma das casas que a gente foi visitar, pode ir passando, certo? O senhor Jacinto da Silva, é isso, né? É isso aí. Santos, Jacinto dos Santos. Então essa é a casa dele, o estado que está a casa dele, e assim, daí a gente estava lá, né? Então, tivemos uma conversa com ele. Nesta casa também nós passamos, ali no Beiralinho. E tem uns problemas de documentação nesse bairro, que a gente vai estar, nos próximos dias, trazendo para essa casa de leis aí também. Aí, os serviços do pátio lá, esse manilhamento, que era um pedido já há tempo, que não entrava nem o carro para buscar os acadêmicos e ônibus, e não entrava nada. Então, foi feito, a gente tirou assim, tem bastante coisa a melhorar. Esse já é um outro bairro que, digamos, teoricamente ainda não existe. Esse é aquele que a gente bate, aquele conjunto habitacional futuro que vai ter lá. São essas as fotos. Então, é ali... E nos deparamos, né, vereador Alessandro, com alguns problemas básicos. Além do Beiralinha, popular Beiralinha, nós temos alguns problemas básicos. Primeiro, a entrada. E daí a gente foi ali com o carro, foi com o meu carro, a gente pensou, algum engenheiro vai ter que bolar alguma entrada ali, às margens da 153, porque senão vai ter acidente
gravíssimo ali na entrada. Principalmente quem vai sentido a Irati, para entrar tem que fazer uma conversão à esquerda. E é fatal ali, você vem outro carro, tanto de um lado como do outro. Quem vem de Irati, tudo bem, tem até um acostamento para entrar e tal. Então a gente foi até lá embaixo, perto do ferro velho, a gente viu, pode ser lá uma entrada, mas daí tem que fazer uma acessibilidade, porque a tendência, e que bom que a tendência é crescer ali. Também existem problemas de documentação nesse setor, e documentação de tempo. Daí, nas próximas semanas, nós vamos estar trazendo aí algumas informações novas sobre essas situações de documentação. Então, nós estamos, e os vereadores também vão agir junto aí futuramente, para que a gente regularize toda essa situação desse pessoal lá que a gente está vendo. Quanto à questão das casas, eu me preocupei bastante. Eu entrei em contato com a vereadora, com a secretária Ivonete, né, da promoção social. E daí ela disse assim para mim, disse, pode dar até um recado. Existem casas lá na Vila Facão que podem ser realocadas para essas casas. Entende? Pode tirar casas boas de lá, pode tirar e arrumar para o lado de cá também. E ela disse assim que será feito análise que dará para aproveitar, aí vai ter um parecer social, e é por vulnerabilidade. Inclusive, porque daí, gente, a secretária falou, e eu vou nomear 2 vereadores até para acompanhar esse parecer futuro dessa relocação dessas casas para lá, né? Então, assim, como a vereadora Betinha trabalha no setor, eu não vou nomear a vereadora Betinha, eu vou nomear a vereadora Daniele e eu vou nomear o vereador Antoninho, para acompanhar esse parecer, sabe? Até para ver, né, para essas questões dessas casas e para onde que vão e tudo, né? E também nós tivemos assim ideia, até no ginásio tem bastante tábua, bastante coisa, a gente entrar em contato para ver essa questão. Então, assim, essa foi a nossa visita, que levantou vários tópicos aí de sexta-feira, e enfim, a gente tem que dar uma analisada aí nessas situações. Amanhã nós temos uns compromissos já marcados, mas na próxima quarta-feira, nós provavelmente já deixar pré-agendado, a pedido do vereador Getúlio, nós vamos ao Marmeleiro. E daí nós já vamos fazer uma escala, provavelmente à tarde da quarta-feira, nós vamos estar andando pelo Marmeleiro também, para explorarmos esses problemas, e não só explorarmos os problemas, mas tentarmos solucionar os problemas. Já falei demais, vou passar a palavra para o vereador Alessandro, que também acompanhou na visita. Assim, a gente viu nas fotos ali, e presenciando o estado das casas lá, é um estado muito deplorável, assim, sabe? Eu acredito que as madeiras que vão sair lá da Vila Facão, não sei se vão resolver o problema, né? Pode vir até a ajudar. Pensando nisso, fizemos um ofício pro IAP, né? Eu em conjunto com o presidente Ricardo. Não sei se existe a possibilidade, o ofício foi enviado para que seja analisada a possibilidade de estarmos recebendo madeiras de apreensão dessa instituição lá do IAP, né? Pensando em conseguir algumas madeiras para dar um auxílio imediato para essas famílias que estão lá, até que seja resolvida toda essa questão do documento do terreno, e que isso vai demorar um certo tempo, né? Então o ofício tá redigido ali, não foi enviado ainda, eu perguntei para a Kátia, e o vereador que se sentir à vontade pode assinar. Eu gostaria de pedir que assinassem para que tenha mais força perante o IAP, né? E o cunho do ofício é solicitando madeiras de apreensão para que possamos ajudar essas famílias. Queria agradecer o Zé, né, o Zé de Lara, que acompanhou a gente lá, mostrou para nós aí toda a problemática daquela região. E segundo o que eu estou sabendo, parece que o Zé vai daqui uns dias vai vir pegar a palavra livre para falar sobre mais alguns assuntos, né, Zé? Então, vamos esperar mais. Provavelmente, na próxima sessão, nós vamos dar a palavra livre. Ele solicitou ali com o requerimento. Ele tem 3 assuntos.
Um já é esse que ele vai encaixar junto, sabe? E daí tem mais 2 que a gente já conversou com ele de relevância, inclusive ligado à área do esporte. Assim, a gente tenta conseguir resolver as coisas de imediato, mas esbarra com a burocracia, né? Uma burocracia desse terreno ali está dando muito problema e, assim, infelizmente, não conseguimos colocar essas famílias em nenhum programa, né, do município devido a isso aí. Mas, futuramente, a gente vai tentar resolver. E uma medida paliativa aí para tentar ajudar as famílias seria essa. Então, por favor, quem puder, se puder assinar o ofício lá, eu agradeço. A palavra continua livre, vereadora Daniele. A gente teve na última quarta-feira, visitando a Vila Facão, junto com o pessoal do BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e o pessoal da Coapar. Segundo que a Letícia, que é responsável pelos projetos da Coapar, tem sobra de recurso do BID para refinanciar, reurbanizar. Só que aí esbarra no problema da documentação. Tem que estar extremamente regulamentado. Até eles visitaram a Vila Vicentina, a meu pedido e da vereadora Betinha, eles foram verificar, levaram os agentes do banco também. Então, se a gente conseguir, através da Câmara, porque acho que tem uso capião, tem uma série de documentos ali irregulares, que se a gente pudesse, de repente, ajudar eles na questão documental do terreno, o BID se encarrega de fazer o financiamento. Vereadora Betinha. Inclusive, já foi feito todo o cadastramento daquelas famílias junto para readequar do mesmo projeto da Vila Facão. Todos eles têm cadastro, mas não passou, não foi aceito por causa da documentação do terreno. Então, está fácil, né? A gente pediu para a Letícia levar o pessoal, visitar, e, de repente, nós, se Deus quiser, vamos conseguir. Vamos juntar as forças. Ele é um fácil, mas é um fácil burocrático, difícil, e a gente já se defrontou com esses problemas, né? É um fácil, mas não é um fácil muito... A palavra continua livre para o vereador que queira fazer uso dela. Vereador Beppe. Em tempo ainda, eu quero parabenizar as vereadoras aí pelo projeto, né, em favor das mulheres. É importante isso, as mulheres têm que ser valorizado nesse Brasil, defendido e tudo, né? E as mulheres de Rebouças merecem isso. E quero parabenizar também o nosso amigo lá da Beiralinha, né? Fugiu o nome agora, o Zé, para que ele sempre tem um iniciante, e você está iniciando uma batalha muito boa. A gente conhece tanto o bairro, as dificuldades, como o pessoal, as famílias, a maior parte lá. E realmente tem que ter um início. A gente lamenta tantos e tantos anos passar batido isso, mas tendo o início as coisas vai conseguindo, né? E quero, finalizando, desejar a todos vocês que estão aqui presentes e as que estão nos ouvindo, uma boa Semana Santa, que já está se encerrando quase, e uma feliz Páscoa para todas as famílias de Rebouças, principalmente. Muito obrigado. A palavra continua livre para o vereador que queira fazer uso dela. Só para finalizar também, eu quero agradecer ao companheiro Joãozinho de Paula, que está aqui. Ele que é o responsável pelo projeto Vivendo Bem e que está cuidando muito bem da nossa cidade. Nossa cidade está limpinha, está bonita. O pessoal que veio de fora com o BID da Coapar essa semana elogiou demais a nossa cidade, que eles viram a cidade muito limpinha. Então, obrigado pela tua presença, João, continue assim, tá? E também, para finalizar, quero desejar uma boa Semana Santa, que Jesus Cristo possa estar presente no coração de cada um de nós e para que nós possamos trabalhar sempre em prol da população. Desejo a todos, aos ouvintes, aos internautas, uma feliz Páscoa. Boa noite. A palavra continua livre para o vereador que queira fazer uso dela. Então, partimos ao final da sessão, encerrando. Eu também gostaria de parabenizar ao excelente trabalho que o Pátio realizou na região dos Vieiras, Poço Bonito, Faxinal dos Francos. Eles estão cascalhando, é uma linha escolar, um serviço de qualidade. Nós não vamos ter problema por vários anos, eu acho, naquela região, pelo tipo de cascalhamento que foi feito ali.
Então, parabenizar o FIO, hoje o pastor Jair está representando ele aqui, mas parabenizando o FIO, parabenizo a todos do pátio aí pelo excelente trabalho lá que está sendo feito na região. E da mesma forma, antes de encerrar, desejar uma feliz Páscoa a todos e que nessa Semana Santa que está chegando ao final, estamos na terça, de quarta, quinta e sexta, sirva de reflexão, porque às vezes nós estamos nessa casa de leis e apenas debatemos e cruzamos interesses, mas toda a vida procurando o bem da população. Sirva de reflexão para as nossas mulheres que estão nessa casa de leis, que apresentaram um projeto de extrema importância, valorizando as mulheres e principalmente essa coisa que ainda existe ontem, nesses Big Brother da vida, até lá a agressão à mulher, que é uma vergonha em rede nacional e é uma coisa que acontece em vários lares. Uma reflexão também da situação de moradias de muitos cidadãos rebouçenses, do que a gente mostrou nessas fotos de hoje, de muitos que precisam também de oração nessa semana, adoentados, enfim, é uma semana de reflexão, sabendo que todas as tempestades que a vida coloca de frente para a gente é para nos fortalecer. Com esse pensamento, tirando a parte gostosa, que são os ovos de Páscoa e tal, para a criançada, e eles ficam na expectativa, né, que a gente tenha no coração a ressurreição de Jesus Cristo. E assim eu encerro a sessão, agradecendo a presença de todos e desejando uma feliz Páscoa a todos. Está encerrada a presente sessão, marcada a próxima para o dia 18 de abril.